Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica. Se gostam de ouvir estas conversas sobre os temas da iniciação cristã, então por favor ajudem-nos a continuar. Para tal, podem subscrever e partilhar os nossos canais no YouTube, no Spotify e também no WhatsApp. Mas sem mais demoras, vamos passar ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Eu sou o José Pedro e este é o 8º episódio de 12 deste primeiro módulo em que estamos a responder àquela pergunta que todos já devem recordar. O que aconteceu antes de Jesus nascer? Temos hoje de novo connosco mais um dos membros da nossa equipa de formadores deste grupo Fica, que habitualmente está a acompanhar o grupo de domingo na paróquia Nossa Senhora da Ariosa. É a Ana. Olá, Ana. Olá, Zé Pedro. Olá a todos os que nos seguem. É novamente um gosto estar aqui. Obrigada pelo desafio. Sim. Portanto, na semana passada, no episódio 7, ficamos no declínio do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Naquele preciso momento em que Deus lhe retirou a unção para passá-la para um pequeno músico pastor de ovelhas chamado David. E hoje o nosso objetivo é conhecermos um pouco melhor a sua história e como ele foi determinante também na história deste povo de Israel e na sua salvação em concreto. Mas, Zé Pedro, este episódio tem um título algo desconcertante, que mais uma vez foi beber à sabedoria popular. No melhor pano, cai a nódoa. Nada que nos seja estranho. Isso. Até agora já abordamos nestas nossas conversas vários exemplos desta característica tão humana entre aqueles que Deus vai chamando ao longo da história, da sua relação com o mundo, para colaborar consigo, não é? Sim, é mesmo assim. Parece que esses nunca estão, ou melhor, incluindo-nos. Isso mesmo. Nós nunca estamos à altura daquilo que Deus espera. Mas na verdade o Senhor não deixa de contar com os homens, com H grande, que escolhe, apesar de tudo. Só lhes pede, entrega, que depois Deus, Ele próprio, os vai capacitando. Sim, e essas pessoas não são nunca, como ouvimos algures, o tal clube de gente perfeita. Exato. Pessoas comuns, não é? Apenas dispostas a deixarem-se transformar para melhor. Também David encaixa nesta definição que conhecemos bem, não te parece? Sim, de facto encaixa. E já vamos perceber porquê. Ana, queres situar-nos agora, em termos dos livros da Bíblia, aqueles que nos vão servir de contexto para o episódio de hoje? Então, os relatos onde nos vamos focalizar hoje encontram-se essencialmente no segundo livro de Samuel e no primeiro livro das Crónicas, no que diz respeito a David, e no primeiro livro dos Reis, e no segundo livro das Crónicas, no que trata de Salomão, seu filho, e que veio a ser seu sucessor no trono de Israel. Exato. Portanto, quer David, quer o seu filho Salomão, que foram os dois grandes reis deste período de prosperidade do reino de Israel, tiveram ambos um período de ascensão, de brilhantismo, podemos dizer, e depois um período de decadência nos seus reinados. Mas vamos começar cronologicamente, naturalmente, pelo rei David. Sim, o segundo livro de Samuel pega na história de David justamente no ponto onde tu e a Sandrina terminaram o vosso diálogo na semana passada. A unção de David para suceder a Saul, que entretanto se tinha afastado daquilo que Deus lhe tinha revelado como sendo a sua vontade e tinha passado a assumir a guerra, o ódio e o poder como prioridades e objetivos pessoais e não o serviço ao povo israelita como Deus lhe tinha prescrito. Pois, é verdade. E é isso que vai determinar o fim do seu reinado, porque esse Saul vai passar a estar atormentado pela doença mental e fica também obcecado pela perseguição ao jovem David, que entretanto o ajudava com a sua música a controlar estes momentos perturbadores.
e também o ajudava no campo de batalha a lutar contra os inimigos do seu reino. Portanto, Saul acaba afastado pelo Espírito de Deus, não é? Sim, de quem voluntariamente se separou ao tornar-se infiel à missão de serviço a que o Senhor o chamara. Certo. Então, esse Saul foi consumido pelas consequências do ódio e da guerra que acabou por promover. Viu também morrer em combate, na sua presença, os seus 3 filhos, o que em conjunto com tudo isto confluiu para a sua própria morte, auto-infligida pela sua lança num momento de desespero, confrontando com a dor da perda dos seus e também com a iminente derrota contra os seus inimigos reais ou sentidos como tais. Sim, o fim da vida de Saul é de facto uma lição sobre o que resta do homem quando ele se permite enverdar pelos caminhos da soberba, da ingratidão, do ódio e da vingança. Consequências da retirada de Deus e da moral natural que ele infunde no coração humano dos princípios que norteiam a nossa vida. Sim, é claro. Ou seja, David tinha sido um consolador e também um colaborador deste rei Saul e, a certo momento, vai começar a ganhar destaque no seio da corte e também entre o povo com um episódio que todos nós já ouvimos falar. A partir daí, David será responsável por várias vitórias militares a favor deste povo israelita. Mas antes de mais, lembremos-nos que são muitos os episódios que a Bíblia narra a respeito dos espetaculares feitos de David, ainda antes da morte de Saul, que, no entanto, devem ser lidos com sentido crítico. E então porquê? Porque devemos tentar captar a sua mensagem profunda. Costumamos dizer que o povo exagera facilmente quando conta a façanha dos seus heróis. E aqui, Ana, porventura, também acontece o mesmo com o autor sagrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, não é? Sim, nessa passagem encontramos o famosíssimo episódio da luta vitoriosa de David contra Golias, que é descrito, Golias, como um guerreiro formidável e extremamente experiente que durante 40 dias sai a provocar o exército de Israel e o seu Deus, um homem que é descrito como tendo 6 côvados e 1 palmo de altura, dimensão que eu fui ver, fui tentar fazer a conversão para medidas atuais. Isto corresponderia a cerca de 2,85 m, portanto era um senhor gigante. Uau! David, o pequeno David, sente-se chamado a defrontá-lo, apesar da sua juventude, devia ser um adolescente, 15, 16 anos, provavelmente por essa altura, pequenez e apesar também da sua simplicidade de pastor. Inclusivamente, Saul faz com que lhe tentem colocar a sua própria armadura, dele, rei Saul. Sim. Mas ele recusa, David diz que não a quer envergar porque ela é tão grande e pesada que lhe tolhe os movimentos e a agilidade que lhe era tão natural. Sim. E então vai apenas munido da sua funda de pastor e de algumas pedras. Mas, muito importante, além disso, da confiança em Deus. Queres ler essa passagem, Zé Pedro? Sim, vamos a isso então. Diz assim: O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, há de salvar-me igualmente das mãos desse filisteu. E, falando para esse filisteu, diz assim: Tu vens para mim de espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor do Universo, do Deus dos esquadrões de Israel, a quem tu desafiaste. O Senhor vai entregar-te hoje nas minhas mãos, para que todo o mundo saiba que há um Deus em Israel. E toda essa multidão de gente saberá que não é com a espada, nem com a lança, que o Senhor triunfa, porque Ele é o árbitro da guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ou seja, esta é a mensagem profunda de que falavas há pouco, Zé Pedro. Sim. O homem, com toda a sua força, a sua habilidade, a sua autoconfiança, a fé, entre aspas, muitas aspas, no valor das suas armas, é nada diante de Deus, quando julga que pode prescindir dele, ou pior ainda, como no caso deste filisteu, de Golias, quando o combate, como acontecia com este homem. Pois. David combatia em nome do Deus de Israel, apenas nele confiado, e não em si próprio nem nas suas suficiências. Sim. Antes de avançar, dizer só uma coisa.
no episódio passado falávamos que Deus nunca é pela guerra. E aqui o David parece que faz uma declaração, um statement que diz isso mesmo, não é? Ou seja, ele apenas vai enfrentar o Golias porque ele está a desafiar o Deus do universo. Apenas por isso, não é porque ele queira a guerra. Muito bem. Então, é este pastor de gado, este inexperiente na guerra, cuja única arma era a funda, como tu dizias, que nos faz ver este grande contraste na atitude entre estes dois combatentes. A soberba deste filisteu, que desafia o exército do Deus vivo, que choca, contrasta perante a fé deste David, que sai para o combate apenas em nome do Senhor. Mas desculpa, Ana, interrompi-te, portanto, continuando. Não interrompeste, complementaste. Então, estávamos neste ponto. Efetivamente, David, como é sabido, acaba por vencer Golias, torna-se uma notabilidade entre os israelitas. Mas apesar de todos os bons serviços prestados por David, que entretanto se tornou o genro do próprio rei Saul, porque casou com a sua filha Mical, sim, mesmo sendo grande amigo do seu filho Jonatas, este rei Saul, doente e com ideias persecutórias, tenta reiteradamente matar David. Pois. Porque ele, entretanto, se tornara, fruto de todo este desempenho que evidencia, tornara-se mais querido do povo de Israel do que ele próprio, Saul. Pois, a inveja é tramada. Exatamente. Saul chega mesmo a mandar guerreiros à casa de David para se apoderarem dele, mas David, avisado disso, foge e escapa assim a uma morte certa. David passa então, entre aspas, à clandestinidade, fugindo sucessivamente, e vê-se a dada altura na necessidade inclusivamente de sair de Israel. Vai habitar junto dos filisteus, vizinhos próximos do povo de Israel, mas fora da sua nação, para fugir a Saul. Mas, no entanto, apesar de todas estas provações que Saul faz passar, nunca pensa jamais em se vingar de Saul, mesmo quando teve uma soberana oportunidade de o fazer. Porque Saul era o rei que tinha sido ungido pelo Senhor e David entendia que lhe devia prestar obediência. Sim, e é muito bonito ver essa passagem que falas, Ana, que David tem mesmo a um palmo para poder matar o Saul durante o sono. Mas tinha o coração reto, não é? E estava com Deus. Portanto, David apenas se vai tornar rei, de facto, após a morte de Saul e dos seus filhos. Portanto, ele vai esperar, ele vai respeitar este tempo, dando assim origem a uma nova dinastia em Israel, depois de ter sido escolhido por Deus muitos anos antes, através do profeta Samuel, para essa tarefa. Foi aquele episódio em que a Sandrina leu aqui, no episódio passado, do profeta Samuel a ungir o jovem David em casa de Jessé, seu pai. Sim, este David, já adulto, não se impôs, mas confiou no caminho e no tempo que o Senhor lhe tinha destinados, não se deixando tomar pelos instintos de vingança. Aliás, o segundo livro de Samuel abre precisamente apresentando-nos David a prestar homenagem à memória de Saul, através do luto que, sendo ele já rei, decretou, e do poema que compôs, como poeta que também era, para honrar a memória de Saul. Certo. Apesar dos defeitos deste rei, ele cumpriu uma missão muito importante, que foi a de unificar, de ser o unificador deste povo disperso em tribos, que assim se veio a tornar numa nação. Esta tarefa foi, por isso, reconhecida e depois continuada por David. Sim, é bom sublinhares isso, porque apesar dos defeitos, o Saul acabou por fazer algumas coisas positivas também, não é? Portanto, o David vai acabar por ser aclamado em Hebrom, onde se estabelece. Este era o território da tribo de Judá. E mais uma vez, este detalhe é muito importante, pois será nesta tribo e da descendência deste David, filho de Jessé, que Deus fará a promessa de suscitar um Salvador para o seu povo. Não é assim, Ana? Sim, os detalhes são sempre importantes. Claro. E na Bíblia são sempre muito importantes.
Como veremos mais à frente, encontramos ecos dessa promessa em vários pontos do Antigo Testamento, do qual talvez o mais conhecido seja o belíssimo começo do capítulo 11 do livro de Isaías, que é um dos meus textos preferidos do Antigo Testamento e que gostava muito de aqui partilhar. Posso? Claro. Então, Ana, sendo então um dos teus textos preferidos, faço questão que sejas tu a ler. Então, muito obrigada. Então vamos lá. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Não julgará pelas aparências, nem proferirá sentenças somente pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e com equidade os humildes da terra. Ferirá os tiranos com os decretos da sua boca e os maus com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto dos seus rins e a lealdade circundará os seus flancos. Então o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O novilho e o leão comerão juntos e um menino os conduzirá. A vaca pastará com o urso e as suas crias repousarão juntas. O leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará na toca da víbora e o menino desmamado meterá a mão na toca da serpente. Não haverá dano nem destruição em todo o meu santo monte, porque a terra está cheia do conhecimento do Senhor, tal como as águas que cobrem a vastidão do mar. Este texto é muito bonito e muito profundo. Aliás, sim, nós vamos ter a oportunidade de voltar a Isaías no próximo episódio e ainda mais no 12º episódio deste primeiro módulo, em que dedicamos todo o episódio a verificar como é que as profecias de Isaías, e não só, e de outros profetas, se vão cumprir com a vinda de Jesus. Isto é um enigma, é um mistério para nós, mas é muito bonito ver esta correlação. E depois dizer, Ana, que também deves concordar comigo, que este texto já foi muito analisado por muitos teólogos, muitos papas, e tem aqui muito sumo, não é? Sim, é dos textos não apenas teologicamente mais significativos, mas até poeticamente belos do Antigo Testamento, para quem os olha com os nossos olhos e do nosso tempo, que é o tempo já depois da vinda deste rebento que saiu do tronco de Jessé, do pai de David, que é Jesus. Um menino os conduzirá, não é? Sim. Muito bem. Vemos então aqui a profecia do nascimento deste reino, deste menino que vai nascer, que não vai ser fundado na força, como este povo israelita supunha neste início do reino de Israel, mas sim vai ser um reino fundado no conhecimento do Senhor, no amor e na justiça, que nós, agora já cristãos, acreditamos que se cumpriu definitivamente com a vinda de Jesus ao mundo, o descendente deste tronco de Jessé e de Judá, prometido a David, vejamos bem, 1000 anos antes de se concretizar. Mas voltemos, depois de toda esta prolepse, agora ao tempo do rei David. Ana, por favor. Sim, então o rei David foi aclamado em Hebrom. Durante cerca de 7 anos, as outras tribos, que não a tribo de Judá, mantiveram-se fiéis à dinastia de Saul, e o chefe dos exércitos proclamou como rei um outro filho de Saul. Portanto, dissemos há bocadinho que 3 dos seus filhos tinham morrido com ele em batalha. Exato. Mas havia ainda um 4º filho chamado Ishbaal, que foi proclamado rei pelo chefe dos exércitos de Saul e que reinou sobre as restantes tribos. Durante os primeiros 7 anos do reinado de David, ele reinou apenas sobre a tribo de Judá. Muito bem, esse pormenor é importante. Mas, de seguida, inevitavelmente, seguiu-se uma luta entre os que apoiavam David e os partidários deste Ishbaal, da dinastia de Saul. Venceu David, que assim se tornou o rei de todo o povo de Israel.
Os crentes do Antigo Testamento viram ao longo dos anos, por detrás de todas estas lutas, a mão de Deus a dirigir os destinos da história. De novo, escolhendo um jovem simples para uma grande missão deste povo israelita. Sim, como chefe de uma nova nação, a primeira preocupação de David foi encontrar uma capital. Escolheu Jerusalém, cidade situada no alto de uma montanha, a cerca de 800 metros de altitude, que era então uma pequena fortaleza chamada Sião. Muito bem. A palavra que quer dizer cidade ou lugar de refúgio, e que muitas vezes encontramos nas Sagradas Escrituras como sinónimo de Jerusalém. Sim. Tratava-se de um forte que estava nessa época ocupado e muito bem defendido pelo povo que lá vivia, os jebuseus, que David teve que conquistar e rapidamente preocupar-se em engrandecer, fortificar, dotar essa cidade de um palácio real digno e torná-la uma verdadeira cidade santa para entrar em definitivo na história do seu povo, indissociável da história de Deus. Claro. Para isso concebeu a ideia de trazer para lá a Arca da Aliança, que se encontrava em tendas desde o tempo da errância pelo deserto após a saída do Egito deste povo judeu. Sim. A entrada em Jerusalém da Arca da Aliança foi celebrada com a sua instalação no seu tabernáculo, com uma grande festa onde todo o povo participou. Sim, ou seja, é isso que ainda vemos nos restantes anos da longa história deste povo israelita, da festa das peregrinações anuais à cidade santa de Jerusalém. Tem origem aqui, não é? Portanto, e nessas peregrinações ao templo, onde estava a Arca da Aliança, os israelitas, os membros deste povo, encontravam-se, conheciam-se, estabeleciam laços de amizade. Esta cidade tornou-se um lugar de encontro com a presença de Deus, com o próprio Deus, e do encontro dos povos entre si mesmo. Portanto, David tinha consciência de que Deus o tinha escolhido para governar o seu povo e ele próprio considerava-se um servidor de Deus. E, portanto, queria que se mantivesse viva a aliança entre o povo e Deus, que tu há bocado referiste, desde os tempos de Moisés. Portanto, este rei David, profundamente religioso, muitas vezes louvava a Deus com hinos e orações, que deram origem a muitos dos salmos que estão na Bíblia que são atribuídos a este rei David, não é? Sim. No meio dos seus muitos atributos existia também o dom da poesia. Exato. Num dia, por esta altura, David confidencia ao profeta Natã, que era o profeta que entretanto sucedera a Samuel como profeta do Senhor em Israel. David dizia: eu confidenciei então ao profeta Natã o seu desejo de edificar um templo para a habitação de Deus. Certo. Pois ele próprio, rei David, residia, dizia ele, num palácio de cedro. E a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus entre o povo, continuava a ter por morada uma tenda, e isso parecia-lhe indigno. Exato. Mas Deus, porém, através do profeta, agradece as retas intenções de David, mas diz-lhe que não precisa de facto de um palácio, porque sempre viveu no meio do seu povo. Se me permites, Ana, neste David exemplar, com um bom coração, com muito boas intenções, parece estar presente aquele mesmo equívoco que é comum a todos os corações humanos. Ou seja, às vezes achamos-nos Deus. Ou seja, achamos que nós é que temos que ditar as regras, ou então nós é que temos que ajudar Deus. Quando, na realidade, é precisamente o oposto. Como se Deus Todo-Poderoso precisasse de uma qualquer pequena criatura como nós, não é? Antes, pelo contrário, nós é que precisamos da ajuda do Senhor. E Ele é que, na sua bondade, nos vai incorporando neste plano de salvação que Ele desenhou. Exatamente, é mesmo assim. E esse ponto é um ponto de reflexão muito importante e muito útil, porque nos esquecemos muitas vezes disto. Mas na pedagogia de Deus, Ele vai justamente conduzir David ao caminho que Deus quer que ele siga. E Deus diz então a David que é ele que o vai ajudar e não o contrário. Exato.
e ao ajudá-lo a ele, em última análise, ajudar Israel. É nesse momento que Deus lhe promete que será ele, o Senhor, a construir-lhe uma casa, uma dinastia que reinará para sempre, dando-lhe a conhecer que da sua linhagem real virá um futuro rei que nós cristãos hoje identificamos e reconhecemos em Jesus, que reunirá todos os povos na justiça e na fraternidade, concretizando o reino de Deus. É o eco disto que Isaías também nos transmite naquele excerto que lemos há bocadinho. Depois desta promessa de Deus, segue-se de facto um tempo de grande prosperidade e de grande paz para o novo reino de Israel. Pois é, de repente parece que tudo corre muito bem a David, mas, como dizíamos no início, este episódio chama-se No Melhor Pano Cai a Noda, certo? Pois. Portanto, algo vai estragar este reinado tão auspicioso para os israelitas, não é, Ana? Pois é. Estava tudo a correr bem demais, não é? Pois. Ainda no segundo livro de Samuel encontramos o relato da grande fraqueza de David, gerada num momento de ócio, quando se deixa tomar de uma paixão descontrolada pela beleza de uma mulher, Betsabé, que é a esposa do seu fiel general Urias, com o qual acabará por cometer adultério. Dessa relação resultou uma gravidez. Essa criança não virá mais tarde a sobreviver. Certo. Mas pior que tudo isto foi o pecado ainda maior, provavelmente, que David cometeu a seguir, que foi tentar encobrir esta situação, procurando atribuir a paternidade desta criança a Urias, fazendo-o regressar deliberadamente a Jerusalém. Ele estava afastado da cidade, nos seus deveres de militar, e fazendo-o regressar, dizia eu, deliberadamente a Jerusalém para que se juntasse à sua esposa Betsabé. Pois, há aqui uma grande artimanha do David, não é? Mas o Urias era um dos seus oficiais mais leais e conhecido por ser muito valente e generoso, e vai acabar por recusar voltar a casa, não é? Sim, e perante isto, quando o seu plano muito ardiloso falha, David dá instruções aos seus servidores para que façam com que Urias combata sozinho na frente de guerra, de modo a aumentar a probabilidade de que perca a vida, o que vem, de facto, infelizmente, a acontecer. Pois, então, como dizíamos, aqui cai a noda. David começa a agir de uma forma sem precedentes, se considerarmos a fé que tinha demonstrado no seu passado. O seu discernimento ficou totalmente obscurecido, o que o levou a cometer estes crimes mais ardilosos, como estavas a dizer. Lembramos-nos só que, quando lemos estes grandes personagens da Bíblia, muitas vezes podemos estar também nós próprios refletidos neste espelho, nesta história, não é? Portanto, quem sabe, se não tivermos cuidado, também nós podemos cair nestes perigos, não é? Sim. A maioria destes episódios que nos são relatados nos livros das Sagradas Escrituras têm um intuito pedagógico. São espelhos onde nos podemos ver. Voltando a David, este conjunto de atos muito pouco dignos do homem de fé e de retidão que David se tinha revelado até então, irão ter consequências. Esse filho que resultará dessa relação ilícita de David com Betsabé, efetivamente não irá sobreviver durante muito tempo. Após a morte de Urias, David acaba por desposar Betsabé, já entretanto viúva, e dessa união, nesta altura já legítima, virá a nascer Salomão, que será mais tarde o sucessor de David no trono de Israel. E esta foi então a grande nódoa que caiu neste bom pano que era David. Sim. Ana, antes de analisarmos as consequências que esta nódoa vai trazer e, sobretudo, como é que o próprio David vai reagir a este grande erro, sugiro que façamos aqui uma breve pausa. Parece-te bem?
Sim, parece muito bem, concordo. Temos muitos temas ainda para analisar. Muitos. E parece-me bem que descansemos um pouco e demos também um pouco de descanso aos nossos ouvintes. Sim. Vamos já de seguida. Até já. Até já. Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Então, estamos de volta e vamos retomar a história deste grande rei David. Esta personagem que, afinal, também caiu como humano que é. Mas o que o vai distinguir, aos olhos deste povo israelita, é a forma como ele vai tentar reerguer-se da queda. Não é assim, Ana? É mesmo isso. Mas até David cair em si mesmo, ainda foi necessária uma ajuda de Deus pela voz do profeta. Sim, como eu costumo dizer a brincar, os profetas são a sirene que Deus faz soar aos homens. Portanto, sim, é uma boa comparação, E assim foi com este profeta Natã, porque este comportamento tinha desagradado profundamente a Deus, que rapidamente o fez saber a David através do corajoso profeta Natã. Porquê que é corajoso? Porque vai ter que admoestar o seu rei, denunciando o pecado que tinha feito, e para tal serviu-se de uma célebre parábola que nos é relatada no capítulo 12 deste segundo livro de Samuel. Ana, queres ler aqui o primeiro segmento que eu depois continuo a seguir? Sim, parece-me prudente, porque assim não aborrecemos os nossos ouvintes sempre com a mesma voz. Exatamente. O Senhor enviou então Natã a David. Logo que entrou no palácio, Natã disse-lhe: 2 homens viviam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, tinha apenas uma ovelha pequenina que comprara. Criara, e ela crescera junto dele e dos seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou um hóspede da casa do homem rico, o qual não quis tocar nas suas ovelhas nem nos seus bois para preparar o banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi apoderar-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o seu hóspede. Agora continuo eu com a reação do nosso protagonista. David, indignado contra tal homem, disse a Natã: pelo Deus vivo, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha, por ter feito essa maldade e não ter tido compaixão. Natã disse a David: esse homem és tu. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Confiei-te os reinos de Israel e de Judá, e se isso te parecer pouco, ajuntarei outros favores, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada. Feriste com a espada Urias o Hitita, para fazer da sua mulher tua esposa. Foste tu quem me matou por meio da espada dos amonitas. Por isso, jamais se afastará a espada da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Hitita, para fazer dela tua esposa. Fim de citação. E então, vemos que perante isto, David vai reagir com humildade e contrição, afirmando a sua nobreza pela maneira genuína como reconhece o seu pecado, dizendo: pequei contra Deus. Exatamente. Este pequeno pastor e guerreiro corajoso, que gostava de dançar diante da Arca da Aliança, era também um pecador
como todos os homens. E, Ana, conta-se, aliás, que desse arrependimento nasceu o Salmo 51, composto por David, depois deste momento de rotunda falha. Exatamente, é isso mesmo. Ele compôs este salmo. Este salmo tem o sugestivo título de Prece de um Coração Contrito. É exatamente assim que ele aparece intitulado no livro dos Salmos. E é tradicionalmente conhecido como Miserere, é uma palavra latina. Sim. Com a qual começa o texto deste salmo na antiga tradução dos textos bíblicos das suas línguas originais para o latim, que foi usado na Igreja durante alguns séculos e que se chamava Vulgata. É o salmo mais conhecido sobre o arrependimento Exatamente. do pecado e pertence aos chamados salmos penitenciais, que fazem parte também do tesouro das Sagradas Escrituras, que estão integrados no livro dos Salmos, onde, como já há pouco disseste, muitos são atribuídos a David. Sim, exatamente. Ana, se me permites só fazer aqui uma referência que eu ouvi há uns tempos, umas palavras do Papa a propósito de David, dizendo isto, que a humildade só pode chegar a um coração através das humilhações. Ou seja, o Papa diz assim, não há humildade sem humilhação. E continua, se tu não fores capaz de carregar algumas humilhações na tua vida, não és humilde. É assim, eu diria tão matemático, tão simples, diz o Papa. E aqui David foi humilde, não é? Perante o reconhecimento destes gravíssimos pecados e o genuíno arrependimento. Este Deus misericordioso perdoou, mas, Ana, Deus não pode apagar as consequências das suas ações, não é? Sim. O perdão apaga o pecado, mas não apaga aquilo que decorre do mal que já está feito. Exatamente. E, portanto, Deus desde logo lhe dá a saber que a ruína cairá sobre a sua descendência e o seu reino. Como vimos, inclusivamente, na passagem que acabamos de ler, não é? Certo? Ou seja, David passou a viver em arrependimento, mas mesmo nos momentos difíceis da sua longa vida e do seu reinado de 40 anos, manteve-se fiel ao seu Deus até à morte. Portanto, David é deste modo mais uma figura do Antigo Testamento com quem podemos aprender muito, não é? Como um modelo de fraquezas, mas também, sobretudo, de virtudes humanas, onde todos nós estamos retratados, como dizíamos há pouco, e somos convidados a não imitar no pecado, mas sim na busca sincera da misericórdia do Senhor. E não é à toa, Ana, que David é, a seguir a Moisés, a personagem da antiga aliança a quem mais páginas a Bíblia dedica, não é? Sim. Por essa razão também tem servido, do ponto de vista catequético, tem servido de tema a muitas catequeses de vários dos papas. Sim. Sobre diferentes aspectos da vida cristã, porque de facto é muito o que podemos tirar daqui para nosso ensinamento. Exatamente. O Papa Francisco, em 2020, numa audiência geral, falou sobre o valor da oração de David. E lembrei-me que talvez fosse enriquecedor deste nosso episódio deixarmos aqui uma citação desta catequese. O que dizes? Parece-me muito bem, Ana. Todos os envolvidos neste projeto costumamos ter o cuidado de fazer o trabalho de casa, como se costuma dizer, não é? E lembro a todos aqueles que nos ouvem que tudo o que nós aqui dizemos tem sempre o cuidado de ser retirado da Bíblia, do Catecismo da Igreja Católica e também do Magistério do Papa. Ou seja, o que é isto? É tudo aquilo que vai sendo produzido pelos papas, que eles vão escrevendo na sua função de pastores deste povo de Deus. E aqui deixo aqui um disclaimer, não é? Como se costuma dizer, um aviso. Se algum dia nos ouvirem dizer alguma coisa diferente, por favor, chamem-nos a atenção ou até interroguem-nos. Está combinado? Isto para nós e para qualquer catequista ou formador na fé é um ponto de honra, porque recordando aquilo que falamos logo no primeiro episódio, não sei se te lembras, Ana, a catequese é um eco e nós devemos ser um bom eco, não é? É isso mesmo, Zé Pedro, corroboro. Temos que ser ecos fiéis daquilo que são estas sonoridades que por estas mãos fiéis nos têm chegado. Sim, senhor. É uma grande responsabilidade que transportamos connosco. É mesmo.
Voltando ao nosso texto, então desta catequese do Papa Francisco, Sim. sugiro, se achares bem, que façamos como fizemos há pouco. Ok, vamos lá então. Vamos intercalando, porque a citação do Papa é um pouco comprida e assim evitamos que os nossos ouvintes se cansem mais depressa ou até, quem sabe, adormeçam, não é? Sim, e não queremos que isso aconteça. Então cá vai. Da sua primeira profissão, David aprendeu muito. Assim, quando o profeta Natã o repreenderá pelo seu gravíssimo pecado, David compreenderá imediatamente que tinha sido um mau pastor, que já não era um servo humilde, mas um homem doente de poder, um caçador furtivo que mata e saqueia. Um segundo traço característico presente na vocação de David é o seu espírito de poeta. O mundo que se apresenta aos seus olhos não é uma cena silenciosa. O seu olhar capta, por detrás do desenrolar dos acontecimentos, um mistério maior. A oração nasce precisamente dali, da convicção de que a vida não é algo que passa por nós, mas um mistério surpreendente que em nós suscita a poesia, a música, a gratidão, o louvor ou a lamentação e a súplica. Quando a uma pessoa falta essa dimensão poética, digamos, quando lhe falta a poesia, a sua alma cocheia. Continuo eu agora. David tem um sonho, ser um bom pastor. Às vezes conseguirá estar à altura desta tarefa, outras vezes não. Mas o que importa, no contexto da história da salvação, é que ele representa a profecia de outro rei, do qual é apenas anúncio e prefiguração. Santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carrasco, o que é uma contradição. David era tudo isto ao mesmo tempo. E também nós, na nossa vida, temos traços frequentemente opostos. Na trama da vida, todos os homens pecam muitas vezes de incoerência. Na vida de David, existe apenas um fio condutor que confere unidade a tudo o que acontece: a sua oração. Este é o fio condutor da sua vida, um homem de oração. Esta é a voz que nunca se apaga. Quer assuma os tons de júbilo, quer os da lamentação, é sempre a mesma oração, só muda a melodia. Agindo assim, David ensina-nos a deixar que tudo faça parte do diálogo com Deus, tanto a alegria como a culpa, o amor como o sofrimento, a amizade como a doença. Tudo pode tornar-se palavra dirigida ao Tu que nos ouve sempre. David, que conheceu a solidão, na verdade nunca esteve sozinho. E no fundo, este é o poder da oração. A oração dá-nos nobreza. E David é nobre porque reza. Mas é um carrasco que reza, que se arrepende e readquire a nobreza graças à oração. A oração confere-nos nobreza. Ela é capaz de assegurar a relação com Deus, que é o verdadeiro companheiro de caminho do homem, no meio das numerosas provações da vida, boas ou más, mas sempre com a oração. Obrigado, Senhor. Tenho medo, Senhor. Ajudai-me, Senhor. Perdoai-me, Senhor. David tinha tanta confiança que, quando foi perseguido e teve que fugir, não permitiu que o defendessem. Se o meu Deus me humilha deste modo, Ele sabe, porque a natureza da oração nos deixa nas mãos de Deus. Aquelas mãos chagadas de amor, as únicas mãos seguras que nós temos. Muito bem, aqui acaba a citação, longa mas muito profunda e bonita, e o que nós podemos aprender desta prodigiosa vida do rei David é de facto muito, não é? Como está aqui explícito. Até a forma de rezar, como nos mostra aqui o Santo Padre. Colocarmos-nos confiados na presença de Deus, com tudo o que somos, confiados no seu amor e na sua misericórdia. É isso. Muito bem, Ana, queres avançar na trama? Sim. Neste enredo? Vamos continuar. Isto daria seguramente, já deu vários filmes, não é? Sim. Quando a vida de David chega ao fim, ele é, como já dissemos, sucedido no trono pelo seu filho Salomão, fruto do casamento entre David e Betsabé.
Foi ele ungido com unção real, ficando por esse facto com uma autoridade sagrada. Recebeu, tal como o seu pai David, a sua legitimidade da vontade de Deus, que, neste caso, era também coincidente com a vontade do seu pai. Sim, e como dissemos logo no início do episódio, no reinado de Salomão, Israel também conheceu grande prosperidade, grande esplendor. Aliás, vai ser Salomão que vai conseguir concretizar o desejo que o pai tinha de construir um magnífico templo para o Senhor. O povo de Israel, nesta fase, vai poder orgulhar-se verdadeiramente. Porquê? Porque tem uma terra, tem um rei e tem, finalmente, um templo para louvar a Deus. Pois é, Salomão ficou conhecido por essa sua grande prosperidade, sua e do seu reino, e também pela sabedoria que Deus lhe concedeu para liderar Israel. Sim. Ainda hoje conhecemos, e é famosa a expressão, justiça salomónica. Sim. Para designar uma decisão sensata, equilibrada, que eram qualidades atribuídas ao juízo deste homem, que na sua juventude e ao assumir o trono de Israel, escolheu como pedido a Deus, que lhe revela, que lhe concederá tudo o que ele lhe quiser pedir, e ele pede nada mais, nada menos do que a sabedoria para distinguir o bem do mal. Muito bem. Isto é-nos relatado numa belíssima passagem do capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Sim. Então, acho que podes ler tu agora, Ana, mas uma vez tens aí... Sim. Ok. Vou ler. O Senhor apareceu a Salomão em sonhos durante a noite e disse-lhe: Pede, que posso eu dar-te? Salomão respondeu: Eu não passo de um jovem inexperiente que não sabe ainda como governar. O teu servo encontra-se agora no meio do teu povo escolhido, um povo tão numeroso que ninguém o pode contar nem enumerar por causa da sua multidão. Terás, pois, de conceder ao teu servo um coração cheio de entendimento para governar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. De outro modo, quem seria capaz de julgar o teu povo, um povo tão importante? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, que lhe disse: Já que me pediste isso, e não uma longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sim o discernimento para governar com retidão, vou proceder conforme as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e perspicaz, tão hábil que nunca existiu nem existirá jamais depois de ti. Dou-te também o que nem sequer pediste, riquezas e glória, de tal modo que durante a tua vida não existirá rei que te seja igual. Se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordens como fez David, teu pai, dar-te-ei uma longa vida. Pois, esta citação da Bíblia, do Livro dos Reis, tem aqui palavras interessantíssimas, nomeadamente esta que diz o discernimento para governar com retidão. E recentemente, aqui há alguns meses, o Papa Francisco dedicou durante várias semanas muitas catequeses sobre este tema do discernimento. Porque no fundo o que está em causa é isto, discernir entre o bem e o mal. Toda a nossa vida, e desde o início, no Gênesis, não é? Está tudo concentrado nesta decisão que estava simbolizada no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é, Ana? Exatamente. É isso mesmo. É sem dúvida o maior dom que podemos pedir para a nossa vida, porque quando o discernimento nos assiste, conseguimos ir escolhendo os caminhos certos. Sim, ou seja, no fundo é bonito ver que todo o tema da Bíblia está em torno disto, não é? Desde o Gênesis até aqui, não é? Portanto, fruto deste pedido de Salomão que vai agradar a Deus, Deus vai-lhe conceder este dom da sabedoria e vão ser famosas as sentenças deste rei Salomão. E a mais conhecida de todas foi aquela que ele proferiu durante duas mulheres que ambas reclamavam ser mães de um recém-nascido. Portanto, ambas tinham dado à luz no mesmo momento. No entanto, o filho de uma delas tinha morrido. Ambas estavam a dizer que o bebê que sobreviveu daqueles dois era delas. Portanto, uma delas estaria a mentir, naturalmente. Então, o Salomão, com a sua sabedoria, o que é que faz? Pede-lhe que traga uma espada e que divida o menino a meio. O que é que aconteceu? Com isto, a verdadeira mãe
revelou-se. Porquê? Porque começou a implorar ao rei que o filho vivesse e que fosse entregue à outra senhora. Não é? Isto é notável. Sim, foi um expediente brilhante, pode dizer-se. Sim. Salomão foi notável para todos os que o conheceram, mas apesar de toda a sabedoria e magnificência que o Senhor lhe concedeu, também ele vai começar a esquecer a aliança com Deus e, com o objetivo de estabelecer alianças políticas, casa-se com centenas de mulheres, filhas de reis de muitos povos estrangeiros, o que traz de novo a questão da idolatria e dos deuses pagãos que se foram instalando progressiva e paulatinamente em Israel de novo. Pois, ou seja, como se costuma dizer, parece que o poder subiu à cabeça do Salomão, não é? Pois. E com isso meteu dentro de casa a idolatria a outros deuses e chegou mesmo a edificar templos em Jerusalém a alguns destes ídolos, não é? E deixa lentamente de agir em harmonia com a sabedoria que Deus lhe concedera, consumido por esta ganância, por este poder. No fundo, ele está a incumprir, se repararmos bem, logo o primeiro termo da aliança com Moisés, que é não adorarás outros deuses, não é? Exatamente. E podemos ver que este Salomão começa a assemelhar-se mais àquelas personagens com peso negativo na Bíblia, não é? Que tem o papel do mal ou do pecado, como o faraó, não é? E Deus faz-lhe saber, já no fim da sua vida, quando estes problemas se agudizam, que isso mais uma vez terá consequências e que o seu reino, depois da sua morte, não perdurará, em razão dessa sua corrupção moral que já não tinha retorno. O Papa Francisco também se serviu deste contraste entre David e Salomão. David é o homem fiel, peca com extrema gravidade, mas reconhece o seu pecado, faz penitência, arrepende-se e coloca-se nas mãos da misericórdia do Senhor, Certo. alcançando-a e, portanto, não sendo excluído do caminho do aperfeiçoamento progressivo, isto é, da santidade. Certo. Por outro lado, Salomão é o sábio que aparentemente não tem grandes pecados durante a maior parte da sua vida, tem tudo para prosseguir no caminho do conhecimento de Deus, mas perde-se voluntariamente, deixando-se aos poucos corromper moralmente e, portanto, auto-excluindo-se do perdão. Certo. E o Papa Francisco serve-se destas duas personagens para nos chamar a atenção sobre em qual destes dois homens nos vemos mais representados. Pois. Isto foi explorado por ele numa meditação em 2018, mas que se mantém muito atual. Sim. Ana, eu recordo aqui, mais uma vez, aos nossos ouvintes, que estes textos que nós vamos citando do Papa podem ser encontrados por qualquer um de nós no site do Vaticano, em www.vatican.va, e explico um bocadinho, que eu sou um utilizador frequente desse site. Os textos que são preferidos por cada Papa estão lá publicados diariamente. Mal acontece algum texto, algum evento relativo ao Papa, está lá imediatamente publicado. Então há lá um arquivo onde tem, por exemplo, as homilias de cada festa. Depois também há os comentários que o Papa faz no Ângelus de cada domingo na janela lá do Palácio Apostólico. Faço aqui um pequeno parênteses, as pessoas que estão nos nossos grupos já vão sabendo de uma iniciativa que nós temos que aproveita esses textos, que se chama Escuta ao Papa, mas não me vou alongar mais aqui, falaremos disso noutra altura. E por fim também estão lá um dos textos das audiências gerais à quarta-feira, que são as catequeses ao povo de Deus que falamos há pouco, e ainda outros das meditações matutinas que o Papa todos os dias celebra missa na casa de Santa Marta e faz lá uma meditação perante os textos do dia. E é o caso deste texto, e peço desculpa deste parente que já vai longo, e passo-te a bola para o texto do Papa. Ana, por favor.
Sim, Zé Pedro. Acrescento só que podemos deixar, se achares bem, os links para estes 2 textos, caso os nossos ouvintes estejam interessados, no local próprio do podcast. Sim, na descrição. Sim. É, a referência bibliográfica, quer de um, quer do outro. Sim. Então diz assim o Papa: atenção, quando convencido de viver tranquilamente sem cometer grandes pecados, o cristão desliza lentamente, entre aspas, quase sem se dar conta, no enfraquecimento do coração e corrompe-se. Se é verdade que para o pecador capaz de se arrepender o caminho da santidade está sempre aberto, o corrupto, ao contrário, exclui-se sozinho da possibilidade de salvação. É inesperado o destino que coube ao rei Salomão, que todos conhecem como grande e sábio. Com efeito, o coração do soberano não permaneceu íntegro com o Senhor, seu Deus, como o coração de David, seu pai. Fazemos aqui alternância na leitura. Uma surpresa, porque disse o Papa: não sabemos se Salomão cometeu pecados graves, mas David sim. Sabemos que Salomão levou uma vida tranquila, governou, enquanto que David teve uma vida pouco difícil, caiu no pecado, fez a guerra. E, no entanto, Salomão é rejeitado pelo Senhor e David santo. Como é que se explica isso? Quando David se convenceu que pecou, pediu perdão, fez penitência. E, embora não tenha pecado uma só vez, teve sempre a humildade de pedir perdão. Diversa foi a situação de Salomão, que era sempre equilibrado, que não tinha cometido pecados graves. Mas, no trecho bíblico, lê-se que o seu coração se desviara do Senhor, um pouco de cada vez, progressivamente. Continua o Papa. A história de Salomão é muito atual. Um homem ou uma mulher com o coração fraco ou debilitado são uma mulher ou um homem derrotados. E este é o processo de muitos cristãos, muitos de nós. Diz-se: não, eu não cometo pecados graves, mas seria preciso perguntar: como está o teu coração? É forte? Permanece fiel ao Senhor? Ou tu deslizas lentamente? David, concluiu o Papa, é santo. Era pecador, é verdade, mas um pecador pode tornar-se santo. Ao contrário, Salomão foi rejeitado porque era corrupto, e um corrupto não pode tornar-se santo. De resto, à corrupção chega-se exatamente por aquele caminho do enfraquecimento do coração. Portanto, é preciso vigiar sobre o coração todos os dias, compreender que relação temos com o Senhor e apreciar a beleza e a alegria da fidelidade. Fim de citação do Papa. Muito bem. Este texto é belíssimo e faz-nos pensar. Tenho acompanhado muitas vezes o que o Papa vai dizendo e ele guardou esta frase que resume este texto e repetiu-a várias vezes em vários eventos, que é: pecador, sim, todos somos. Corruptos, não podemos ser. Portanto, o que ele nos está a querer dizer é: sejamos David, não sejamos Salomão. Exatamente. Pronto, Ana, temos que dizer que depois da morte de Salomão, aqui a continuidade histórica deste enredo, no ano 931 a.C., houve um problema de sucessão. Uns queriam o filho de Salomão chamado Roboão, outros preferiam outro filho que se chamava Jeroboão. Portanto, não vai haver unanimidade e a terra de Israel vai ficar dividida em 2 reinos, infelizmente. Ou seja, passa a haver o reino da parte norte, que se mantém com o nome de Israel, cuja capital é Samaria. Tem Jeroboão como rei. Depois é criado outro reino a sul, cujo território principal é Judá, e que vai assumir este nome, que fica com a principal cidade, Jerusalém, como capital. E o seu rei passa a ser o Roboão, o outro filho de Salomão, não é? Sim, esta separação vai durar cerca de 200 anos e vai deixar marcas muito profundas no monoteísmo israelita.
com os reis e os seus súbditos, nem sempre preocupados em viver de acordo com a aliança que Deus estabelecera com os seus antepassados, mas cada vez mais voltados para as práticas idólatras. Certo. De que sucessivas passagens da Bíblia nos dão nota, não é? E Deus começa a sentir que novamente terá que intervir na história daquele povo duro de coração para o reconduzir aos seus caminhos. Certo. E é nesse contexto que surgem os profetas para reagir contra a falta de fidelidade a Deus e para restaurar a fé. Mas parece-me que isso ficará para o próximo episódio, não é? Porque este já vai longo, parece-me. Sim, é mesmo isso, Ana. Temos que fechar, e disseste tudo, não é? O que nos espera no próximo episódio. Por hoje agradecemos a todos a vossa companhia. Prometemos regressar na próxima semana com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, mesmo quando eles o rejeitam. Obrigado, Ana, pela tua presença. Obrigada eu, foi como sempre um gosto estar aqui. E portanto, hoje demos o 8º passo deste caminho de 12 que constitui o primeiro módulo. Na próxima semana estaremos de volta para, em conjunto, continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre, em segurança, um pequeno passo de cada vez. Fiquem connosco. Até lá. Fiquem connosco. Ficamos juntos. E assim termina mais um episódio do podcast Fica. Se gostaram do que ouviram, então podem ajudar-nos, partilhando com os vossos amigos ou familiares. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos.